Bom, vamos começar aqui mais uma apresentação, essa correspondente à segunda aula de forças distribuídas. Lembrando que na primeira aula nós falamos de baricentro e nessa o foco é o centroide, ok? Vamos lá então, uma breve recapitulação antes do objetivo, que é o cálculo de centroide de figuras planas. Então está aqui a breve recordação que eu tinha falado. Lembrando que o conceito de baricentro é o ponto onde se pode considerar a ação da força-peso, né? Ação da gravidade, agindo sobre todo o corpo rígido, certo? Isso vem do conceito de equivalência do sistema de força. Lembrando que, na realidade, o peso ele é distribuído ao longo por todo o volume do corpo. E que nós estamos fazendo uma equivalência colocando o peso como somatório de todos esses pezinhos exatamente no baricentro. Porque aquele ponto porque aquele ponto é calculado justamente para manter equivalência entre os dois sistemas. O original de forças distribuídas com uma única força atuando no baricentro. Vamos lá, então. No caso de uma placa, né, lembrando, a gente tem o quê? A placa, ΔA, é uma areazinha cujo representante tem um pequeno volume aqui, certo? A área ΔA, espessura T. Esse volumezinho pesa ΔP. Somando todas as contribuições, nós vamos chegar no peso total da placa e pela equivalência dos dois sistemas, encontra-se o CG, o centro de gravidade ou baricentro. E assim, o peso é dado pela integral de PDV. Integral de dP. PDV já é termodinâmica, deixa isso para lá agora. X barra P, X barra quem que é? A abscissa aqui do CG, P é o peso total da placa. É igual à integral de x dp. Essa integral de x dp representa o quê? Somatória, né, no limite, na somatória dos vários pezinhos distribuídos a uma distância x do eixo y. A mesma coisa acontece para achar o y barra. Y barra vezes p é a integral de y dp. Para uma curva no plano, se repete a mesma ideia de equivalência. Nota que o CG da curva não necessariamente está sobre a curva. Lembra do anel? Você tem um anel aqui. O CG está no centro do anel, que é fora da curva. Certo? Então, vamos em frente. A mesma ideia de equivalência em relação momento em relação a eixo y, momento em relação a eixo x, vão me dar, respectivamente, x barra e y barra. Ok? De novo, né? Quando passar no limite, esses somatórios viram integrais. Então, para se determinar o CG de um corpo rígido, é preciso, a princípio, determinar essas integrais aqui, x dp e y dp. Correto? Fazendo isso, você divide pelo peso, acha x barra e acha y barra, respectivamente. E agora? Mas temos uma boa notícia, é que para as principais formas geométricas, inclusivemente todas que nós vamos trabalhar aqui, essas integrais foram resolvidas e tabeladas. Uma boa alma e um bom coração, certo? Fez esse trabalho para a gente, o que significa que não será necessário resolver nenhuma integral durante o curso. Nenhuma, zero, nenhuminha. E com isso, a alegria é generalizada. Olha só que festa, que alegria.
no integral. Uau! Passando então ao objetivo da aula, que é calcular centroides, né, de corpo rígido. Por enquanto estamos em 2 dimensões. Vamos lá para a nossa famosa placa no plano XY. Tá? Lembrando, um corpo 2D é o que? Tem uma das dimensões muito menor do que as outras duas. Nesse caso, a menor dimensão é justamente a espessura. Tá? Antes de começar, o primeiro passo é tomar ciência das seguintes hipóteses importantes. A primeira delas, a placa é homogênea. E a segunda, a espessura é uniforme. Isso vai facilitar bastante as coisas para a gente. Então, está aqui a nossa plaquinha, espessura T, um ΔA, tem um volumezinho aqui, né? Que é quanto? ΔA multiplicado pela espessura T. Esse volumezinho tem um pezinho ΔP. Então, o elemento da placa pesa ΔP mg, né? Como o m é pequeno, estamos chamando de ΔM. Ok? Então, ΔP igual a ΔM multiplicado por g. Mas, quem que é ΔM? ΔM é ρ, ΔV. Só que ΔV é T ΔA. Então, ΔM é ρ, não vai errar, hein? ΔM é ρ, T ΔA. Logo, ΔP, que é M, ΔMG, vai ser ρ, G, T, ΔA. E assim chega-se a ΔP igual a gama T ΔA. Quem que é esse gama aqui? Esse gama nada mais é do que o peso específico é dado por ρ vezes G. T é a espessura da placa e ΔA a área do elemento. Tranquilito? Então vamos em frente. Quem tiver dúvida, levante a mão e digite no Google Classroom. Então, lembrando que a soma dos pesos total do corpo rígido é a soma, o peso total do corpo rígido é a soma do peso dos seus N elementos. Então, vamos lá. P, que é o peso, somatório de I igual a 1 até N de gama T ΔA, certo? Como a gama T é constante, porque a placa é homogênea e espessura uniforme, você fica simplesmente com o somatório de 1 igual a I até N de delta AI, que é próprio A, correto? Então, P é gama T vezes A. A é a área da placa. Então, voltando ao conceito de forças equivalentes, sistemas de força equivalente, estamos aqui. Ó. A placa, ΔP, de um elementinho, são vários, certo? Isso aqui, esse sistema de forças paralelas, pode ser substituído por uma única força, que é o somatório de todas elas. Lembrando, nós estamos no plano XY, ok? Então, o somatório do momento, né, de cada pedacinho do corpo em relação ao eixo Y é xi ΔPi. Se eu fizer todo esse somatório, eu vou ter um momento em relação ao eixo Y, olhando para essa figura daqui, que é o sistema, vamos dizer, original de forças. A equivalência me diz que x barra, que é a abscissa do CG, multiplicado pelo peso, tem que dar a mesma coisa, correto? Então, daqui eu tenho a equação para x barra.
Mas o peso, como a gente acabou de ver, é gama T vezes A. E o delta PI é gama T delta I. Se eu pegar essas duas expressões e substituir aqui em cima, o que vai acontecer? Vai acontecer que x barra gama AT é igual a gama T somatório de xi a I. Correto? Porque o gama T sai da integral, ou da integral do somatório, chegaremos à integral daqui a pouco, sai do somatório justamente pelaquela nossa hipótese de homogênea e espessura constante. Assim, x barra A é igual ao somatório de igual a 1 até n de xi delta I, que no limite me dá x barra A igual à integral de x dA. Que beleza! Analogamente, né, y barra A é somatório de igual a 1 até n de yi a I. No limite, chega a ser integral. Correto? Portanto, para uma placa homogênea com espessura constante, importante, né? Importante essas hipóteses. As equações que ainda não apareceram e que, num toque de mágica, aparecerão, são as que definem as coordenadas do baricentro e do centroide da placa plana homogênea com espessura constante. Porque, dadas nossas hipóteses, o baricentro e o centroide coincidem no mesmo ponto. Então, aqui estão as equações. Olha só que maravilha. Reforçando, né? X barra A é igual a integral de x dA, y barra A integral de y dA. Representando na figura abaixo, a gente tem isso daqui, certo? A contribuição de cada elementozinho de área, multiplicado ou por x ou por y, dependendo do eixo, né? Vai ser substituído por um ponto no baricentro, que também coincide com CG, pelo fato de ser homogêneo, certo? Então, estamos aqui. De novo, né? Não vamos calcular essas integrais. Estão lembrados da festa que foi alguns slides atrás. Essas integrais estão tabeladas. Ok? E se a placa não for homogênea? O que acontecerá? Nesse caso, suspense, centroide e baricentro não coincidem. Mas, sempre tem um mas. Esse mas é Salvador, porque no nosso caso, ou no nosso curso, não trataremos desses casos. Então, no nosso curso, não existe placa não homogênea. Todas as placas e arames serão homogêneos. E isso faz com que a galera vibre mais uma vez. Certo? Tocando em frente aqui. Devido às hipóteses anteriores, o baricentro coincide com o centroide.
tá? Só que agora, em vez de A, como é um arame, aparece L e ΔL. A história é a mesma, embora aqui tenha saído um pouco da ordem esse slide, né? Se o arame for homogêneo e de seção uniforme transversal, está aqui a figurinha, o peso de um pedacinho ΔL é ΔP gama A ΔL. Se fizer aquelas pequenas manobras feitas anteriormente, a gente chega nas expressões para o x barra e y barra agora do arame. Olha só que o centroide pode estar fora do arame. Em geral vai estar. Ok? Tranquilito? Então tá bom. Sigamos. Vamos agora passar para o momento de primeira ordem de superfícies e curvas. O momento de primeira ordem é dado por essas duas integrais aqui, correto? YdA e XdA. São, respectivamente, momentos de primeira ordem em relação ao eixo X e ao eixo Y. Toda semelhança com o que a gente acabou de ver não é mera coincidência, né? O momento de primeira ordem, primeiro momento de área ou ainda momento estático, como visto no slide anterior, é, por definição, a soma da área de cada elemento do corpo rígido vezes a distância a um dado eixo. Ok? Portanto, o momento de primeira ordem está ligado ao centroide de uma superfície. Vamos seguindo. Em relação ao eixo X, o que se tem? QX, que é o momento de primeira ordem, em relação a X, é somatório de igual a 1 até N de YI ΔI. Está representado aqui, ó. O DAI, o YI. Soma todos eles, você tem o QX. Em relação ao eixo Y, que já se antecipou aqui, apressadinho que é, QY é o somatório de igual a 1 até N de XI DAI. No limite, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Temos as integrais, certo? E aí a gente vê, como já estava escrito aqui, que o momento de primeira ordem está ligado ao centroide de uma superfície. Existem outras aplicações, como rapidamente, daqui a alguns slides, vai aparecer uma aplicação em resmate, tá bom? Então, respirai-vos e continuai-vos. Tá claro, né? Ok. Quando há um eixo de simetria, o centroide está localizado sobre ele. Por quê? Olha esse pequeno exemplo aqui. O eixo de simetria é o eixo Y. Tem um DA do lado de cá a uma distância x. Forçosamente vai ter um DA do lado de lá com uma distância menos x. Distância não, porque a distância é sempre positiva. Abscissa, né? X e menos x multiplicado por DA, XDA menos XDA vai dar zero. Se você pegar outro, vai somar, vai dar zero. Outro aqui, a mesma abscissa, um menos x2, por exemplo. Outro x2 vai dar zero. Somou tudo isso, vai cair, como um lado vai anular o outro, o x barra vai dar zero. Então, quando há um eixo de simetria, o centroide está localizado sobre ele. Tá bom? Pode haver mais de um eixo de simetria. No livro tem alguns exemplos disso daí. Aqui é o que eu falava de outra aplicação.
do momento de primeira ordem. Em resistências materiais, o momento de primeira ordem está ligado à tensão de cisalhamento. Mas Rem, já apareceu aqui logo de cara para vocês se tranquilizarem, é só no terceiro ano, né? Então, quando chegarem lá, sentirão muita saudade de Mecca. Enquanto isso, veja essa estrada que aconteceu com ela pelo cisalhamento. Pelo fato de Rem ser só no terceiro ano, vocês lá, o buraco é mais embaixo, tanto é que olha o que aconteceu com essa estrada aqui. Alegria pela Rem do terceiro ano. Olha que beleza, né? Mas esse curso aqui é uma goiabinha, tranquilíssimo, né? O difícil fica para depois. Finalmente, vamos chegar aqui no último tópico, antes de falar dos teoremas 1 e 2 de Papus-Gudin, que é a aula que seguirá com o comandante Gustavo. Placas e arames compostos. O que são isso? Nada mais do que uma figura que é composta de várias figuras elementares, por assim dizer. Por exemplo, uma casa pequenina no meio da floresta tem um retângulo e um triângulo para formar essa placa constante, certo? Uma casa 2D, ok? Então, vamos finalizar tratando o caso das figuras compostas. Por exemplo, uma placa muitas vezes pode ser subdividida em figuras mais simples, como triângulos e retângulos, como eu estava acabando de falar, né? Você tem aqui uma placa, pode ser um retângulo, um quadrado, um semicírculo, um triângulo, sei lá, outro triângulo aqui em cima, mais um retângulo, né? Mais um quadrado, enfim. Né? Alguns furos podem ter também. Essa placa, que é uma figura composta, ela pode ser, e no nosso caso sempre vai poder, ser subdividida em figuras mais simples. Por que essa subdivisão? Porque essas figuras mais simples, triângulo, retângulo, círculos, sei lá, elipses, enfim, essas figuras geométricas mais corriqueiras, elas estão tabeladas. Então, você consegue, ao subdividir a figura, calcular o centroide e o baricentro da figura composta. Então, a abscissa, por exemplo, x-barra, né, do baricentro de uma placa composta, de outras mais simples, pode ser determinada a partir das abscissas das diversas placas que a compõem. Então, de novo, tem lá um retângulo aqui e um triângulo aqui. Como é que eu vou achar o x-barra desse camarada? Eu vou trabalhar com o x-barra do quadrado e com o x-barra do triângulo, que estão tabelados, certo? E daí vou achar o x-barra. Logo, logo a gente faz um exemplo para materializar o entendimento. A soma dos momentos que o peso das várias placas elementares faz em relação ao eixo x tem que ser igual ao momento do peso da placa inteira, né, da placa composta em relação a esse mesmo eixo. De novo, nós estamos trabalhando com equivalência de sistema de força. Ok? Capítulo 3, em franca ascensão. Então está aqui. X-barra, esse X maiúsculo é o da placa composta. P1 mais P2 são os Pzinhos de cada uma dos seus elementos, da sua subdivisão. Somando isso aqui tudo vai dar P. Né?
Isso aqui é igual a x1, P1. Quem que é x1, P1? x1 barra é o peso de uma das placas, a placa 1, vamos dizer, multiplicado pelo x barra dela. Depois vem o peso da placa 2 multiplicado pelo x barra dela. E assim sucessivamente até xn delta n. Xn Pn. Então, em outras palavras, x barra vezes o peso é igual a esse somatório aqui. Quem que é esse x barra maiúsculo? É a abscissa do centro de gravidade ou baricentro, que coincidem, da figura composta. E os x minúsculos são os baricentros ou centroides das figuras que compõem a placa. Ok? Então está aqui um exemplinho, simplesinho, tem essa figura que é assim, que é dividida num triângulo, num retângulo e em outro triângulo. Não por acaso, as cores escolhidas foram as gloriosas cores verde, vermelho e branco. Então, o somatório de momento em relação a y vai ser x barra delta pi, que é, na verdade, o peso total, né? Isso aqui é igual a xi delta pi somatório. Então, o que eu estou dizendo? Que x barra, que multiplica o peso, é igual à soma de... Cadê o 1 aqui? O 1 deve ser esse de cá, né? Então, x1 delta P1, x2 P2 e x3 P3. E essas três forças peso dão um momento em relação ao eixo y, que é exatamente igual a x barra vezes o peso. Ok? A mesma coisa acontece em relação ao eixo x. Em relação ao centroide, acontece exatamente a mesma coisa, só que agora, em vez de peso, é área. E não, de novo, não por acaso, as cores escolhidas foram as cores do glorioso tricolor das Laranjeiras. Assim, QY, que é x barra delta I, x barra quem que é? É a abscissa do centroide. Xi é a abscissa de cada centroide das figuras que compõem a sua placa composta, multiplicada pela área de cada uma delas. O mesmo ocorre em relação ao eixo x, o momento de primeira ordem do eixo x, que está ligado com y barra delta i, igual a esse somatório aí. Tranquilinho? Então, se você tem uma figura composta, o que você faz? Subdivide. Por quê? Porque essa figura aqui, ó, não está tabelada. Porém, essas três aqui estão. Certo? Na próxima aula, o exemplo 5.1 do livro será estudado.